Eu vou gravar aqui o evento para deixar ele disponível no site, tá? Bem-vindo, Maria. Maria Helena, bem-vinda. Bruno, bem-vindo. Bom, acho melhor esperar um minuto para ver o que evento, mas enquanto isso eu vou abrindo aqui. Seja bem-vindo. Vou abrindo aqui para a gente começar a apresentação, para eu explicar um pouco como vai funcionar as coisas. Natália voltou. Natália tinha dado uma saída. Bom, vocês estão vendo a minha apresentação aqui, né? Boa noite, tudo bem? Estão vendo a minha apresentação? Oi, pessoal, boa noite. A ideia é que a gente converse, sabe? Então, fiquem preparados que é mais uma conversa, assim. Bom, então, começando, né, essa minha fala inicial, né? Então, o nome do evento, essa é a 5ª edição do Diálogos Plurais, né? Eu tive esse nome, ele vem acontecendo a cada mês, né? E Diálogos Plurais é justamente a partir de uma ideia de contraponto entre uma dialética e uma dialógica, né? Então, a ideia de diálogo está sempre presente nas minhas pesquisas, né? Conforme eu desenrolar, eu vou explicando um pouco. Então, a ideia é que seja um diálogo e não uma dialética, no caso ou alguma pessoa expondo a sua opinião, ou duas pessoas debatendo, mas que não se torne, não seja um debate, mas um diálogo, né? E plurais justamente porque não é uma live, né? É um diálogo que deve se expandir para todas as pessoas que estão participando. Então, nessa 5ª edição, eu estava ali pesquisando do que eu ia falar, e aí eu conheci uma pessoa, eu já conheci uma pessoa, recebi um e-mail para participar de um projeto que falava do source skills, né? Habilidades de compartilhamento, que tem tudo a ver com o que eu vim estudando sobre uma nova economia, sobre sociedade 4.0, que a gente vai falar aqui, que eu vou falar brevemente aqui na apresentação, né? E aí essa pessoa acabou meio que desistindo de participar, porque ela achava que o que ela pensava como source skills não tinha muito a ver com o que eu achava que seria source skills, né? E então, para você ver como às vezes as palavras são tomadas por algum discurso e são tidas como verdade, né? Então, assim, qualquer qualquer palavra ela deve ter um conceito, né? O que a pessoa está querendo falar com aquilo. Aquela pessoa provavelmente ela falava sobre source skills dentro de uma empresa, de uma liderança que fosse compartilhada e habilidades nesse sentido de liderança compartilhada. E aí apareceu a primeira dúvida entre eu e a pessoa, né? Porque para mim source skills não haveria uma liderança, né? Porque se é compartilhado, por que haveria uma liderança? Então, eu acho que esse foi o primeiro toque assim que fez essa palavra source skills que ele usava e que eu tomei para mim não ser apresentada por ele aqui nesse projeto, né? E é uma ideia de compartilhamento que tem mais a ver com o que o Nuno vai trazer para nós, a ideia que eu trago, né? O direito ecocêntrico também eu vou apresentar conforme eu for falando. Bom, então, para quem não me conhece, né, meu nome é João Paulo, sou esse aqui. Eu gosto bastante dessa foto, porque
faz 2 anos que eu vim morar na praia aqui com a minha esposa, né, em Itapoá, Santa Catarina, e eu gosto bastante dessa foto porque ela traz um pouco de Curitiba, né, que eu sou de Curitiba, então eu estou aqui com um corta-vento na praia, né, aqui é uma praia do sul, então não é uma praia que é sempre calor, então eu acho que essa foto me representa bastante, assim, representa onde eu moro e um pouco de mim, assim, né. Então, eu sou formado em Direito, sou formado em Publicidade, né? Em Direito me formei depois, e depois não sei de onde surgiu essa minha curiosidade sobre as sociedades da informação, mas já quando eu entrei no mestrado, né? Que eu fui fazer mestrado, já quando eu entrei no mestrado, eu não entendi aqui a tua colocação, Natália. Nos Oi, vocês estão me printei. ouvindo? Nos printei, entendi. Não, depois só para mandar o Insta, que aí eu marco todo mundo. Beleza, obrigado, entendi. Não, eu li, nossa, printei, daí eu não entendi direito, entendi. Então, aí eu estudei a sociedade em redes, né? Me veio essa ideia de estudar no mestrado a ideia de redes. Na verdade, eu já tinha lido um livro que é de um autor sobre o direito achado na rua, e ele falava justamente sobre redes e alteridade, como a sociedade em rede ela mudaria o direito, se tornaria o direito mais horizontal, porque as pirâmides, né, das redes, das pirâmides das sociedades anteriores à sociedade em rede, elas não seriam aceitas pelas redes, né, pelas pessoas em si. E aí, lógico, a gente vai estudando e vai aprofundando, mesmo sem querer, né, sobre a ascensão de subjetividades, né? Então, quando você fala quando você vê a derrota do comunismo, né? A gente vê muitos autores de esquerda falando sobre uma ascensão de subjetividades. Mas esse não é o foco aqui, tá? Então, eu estudo a sociedade em redes, estudo a sociedade em redes dentro do direito, e aí, quando começou a pandemia, eu resolvi criar uma página no Instagram, que é Direito e Redes, justamente para falar sobre isso, né? Sobre essa ideia que eu tinha trazido sobre o direito e as redes, né? E a sociedade em redes. E aí criei um Instagram, que era Direito e Redes. Isso, a Natália marcou Direito e Rede, Direito e Rede. E aí, na verdade, até quando eu criei esse nome era porque eu moro na praia e queria falar um pouco queria trazer um pouco de rede, né? Como rede mesmo, essa que a gente dorme, assim. E aí, até esse nome era meio que subjetivo a isso, né? E, bom, daí quando eu criei o Instagram, eu vi que não era muito interessante, porque eu via lives e eu via que eu era ali, que eu colocava sempre como um emissor de uma mensagem, né? E nunca como um emissor e receptor de mensagem. Bom, eu sou formado em publicidade, por isso eu trago esses conceitos. Então eu vejo eu via, né, que um canal de divulgação científica não era muito o que eu pensava, né? E aí eu criei um grupo de pesquisa. Não. Eu criei um projeto, né? Criei um curso que seria Novos Profissionais do Direito, para falar um pouco, que é o NPD, ali embaixo, né? Esse aqui, para falar um pouco sobre um novo profissional do direito dentro da sociedade em redes, né? E esse curso, ele ocorreu, ele terminou e virou um projeto que envolve tanto a divulgação científica, quanto esses eventos, né? E depois, no final do ano, eu criei um grupo de pesquisa depois eu conheci o Nuno pelo grupo de pesquisa, né? Um desses eventos, um evento dentro do grupo de pesquisa que o Nuno participou e aí começou a participar do grupo.
E ainda bem que ele veio aqui, eu já tinha ouvido um podcast, ele falando sobre o que ele vai falar aqui conosco, e foi uma surpresa quando eu vi que ele estava participando do grupo. Isso aqui, por fim, né, que é um pouco que eu acho que tem a ver com a minha ideia, com um pouco do que eu sou profissionalmente e academicamente e pessoalmente. Isso aqui é uma representação de um rizoma, né? Eu conheci o rizoma a partir de um autor chamado Deleuze, e fala sobre a diferença entre raízes e rizomas, né? Então, raízes, elas basicamente são piramidais, né? Tem um ponto de apoio, e isso aqui são rizomas, né? Então, acho que o rizoma tem muito a ver com as redes, né? E eu resolvi trazer aqui a imagem também, que eu achei interessante. Bom, para a gente falar sobre sociedade em redes, a gente precisa falar sobre paradigma, né? E sobre modernidade e pós-modernidade. Então, existem diversas visões, né? Como eu falei sobre soft skills, existem diversos conceitos que as palavras trazem, né? Então, o primeiro conceito que pode ser trazido que a gente pode trazer para paradigma é o conceito do Kuhn, né? Thomas Kuhn, eu acho, se não me corrija. E aí ele apresenta uma ideia de revoluções paradigmáticas, né? Um livro, A Estrutura das Revoluções Paradigmáticas, e lá ele traz dois conceitos de paradigma. Na verdade, não na obra inicial, mas quando no pós-fácil, ele traz dois conceitos de paradigma. Um que seria um paradigma interno, que é tudo que um coletivo, tudo que um cientista deve saber para estar dentro de uma comunidade de cientistas, né? Então, é o mínimo que um cientista tem que saber, pelo menos, por exemplo, para ser reconhecido como um físico, para ser reconhecido como um químico. Então, isso é um paradigma interno. E também o paradigma pode ser uma coisa transdisciplinar, que antecede essas visões de paradigma interno, né? Então, o que o autor aponta é que esse paradigma transdisciplinar, ele dá vazão para o paradigma que seria interno das ciências, né? Então, toda ciência, ela está atrelada a um paradigma que vem antes dos paradigmas científicos. E aí ele traz um conceito de revolução científica, de que ocorre uma transposição, né? Então, quando uma verdade ela é tida como um paradigma e ela é debatida, ela é destruída, ocorre uma revolução paradigmática. Então, só que essa é uma visão que pode ser combatida, e eu vou explicar mais para frente. Existe também sobre o paradigma moderno, que seria o paradigma da onde surgiriam os estados modernos, por exemplo. Então, existem dois conceitos de paradigma, duas visões sobre o paradigma moderno. O primeiro é que o paradigma moderno ele surge a partir da iluminação, do racionalismo, né? Então, a partir do momento que tudo deve ser demonstrado e que a matemática ela é tida como uma ciência que pode explicar toda a sociedade, quando surgem as leis da física, por exemplo, né? Uma ideia de que o mundo já e de que as coisas podem ser explicadas, que cabe ao homem apenas explicar. Então, isso combatendo uma ideia anterior de natureza, uma visão da natureza, né? Então, a modernidade surgiria como isso, então, como uma iluminação, uma racionalização dos conceitos, né? Então, a igreja, é a substituição da igreja pela ciência, basicamente, e uma outra visão, que é uma visão colonialista da modernidade, né? Então, tem um autor que é bem enfático, né? Que é o Henrique Dussel, que ele fala que a modernidade nasce na primeira vez que o homem europeu reconhece o outro como menor, né? Reconhece o outro como o sujeito que deve ser modernizado e civilizado, né? Então, são duas visões que elas conversam, né? Apesar da segunda visão, que é a visão
da modernidade como imposição, né? Como autoritarismo europeu, são visões que para mim conversam bastante, né? Então, sobre a revolução paradigmática também, o Bruno Latour, ele fala que um paradigma é uma seleção de elementos, né? Então, ele escreveu esse livro que é bem curto, apesar de ser bem denso, que é o Jamais Fomos Modernos. Então, para ele a modernidade nasce a partir do momento que algumas pessoas resolvem escolher o que é o certo e o que é errado, né? Resolvem escolher os elementos e que isso para mim assim, eu tenho para mim que a gente pode escolher, selecionar os elementos que a gente quer ter como uma pós-modernidade ou como uma contemporaneidade, né? E não que esses elementos estão postos e que são naturais, ou de que a gente vive uma um eterno desenvolvimento, né? E que a modernidade seria um desenvolvimento das sociedades pré-modernas e que a pós-modernidade seria um desenvolvimento das sociedades modernas. Aí um outro conceito também que a Maria José Esteves de Vasconcelos, ela conversa bastante com essa ideia de seleção de elementos, apesar dessa conversa ter sido colocada por mim, né? Acho que no livro dela ela não traz o Latour, mas ela fala sobre uma ciência novo paradigmática e não sobre uma pós-modernidade, né? Então, ela traz conceitos da ciência mesmo, né? Como a própria ciência, ela deixa de ter aqueles elementos da modernidade, que seria a simplificação, né? A simplificação, a estabilidade e a objetividade. Então, simplificação é você analisar as coisas pelo menor grau possível, né? Então, quanto mais você puder simplificar algo, melhor vai ser a tua análise. A estabilidade, né? Sinal de que a ideia de que o mundo é feito, né? Que o mundo já e que existem leis que o homem só deve descobrir. E a ideia de objetividade também de que o homem só consegue observar, que só cabe ao homem, quanto mais ele estiver alheio ao que ele está observando, melhor é a ciência. Então, ela traz conceitos de instabilidade, de complexidade, né, que é uma ideia bastante colocada, né, por diversos autores, a ideia de complexidade, e também ela traz a ideia de transubjetividade. Aí, sociedade em redes, né? Sociedade em redes é um conceito que é trazido por um autor, que é o Manuel Castells, e aí ele fala entre os conceitos, entre as ideias, entre os pressupostos da sociedade em rede. Ele fala que as redes elas se tornam mais do que uma ferramenta, né? Mais um modelo, eu coloquei aqui. Então, a ideia de que as redes elas se tornam um modelo dentro das empresas, elas se tornam um modelo dentro da administração pública. E então o Aguiar, né, o Roberto Armando Ramos de Aguiar, nesse texto, o nome do texto é Alteridade em Rede, fala justamente disso, né, que a partir da sociedade em rede, as sociedades não legitimam mais organizações hierárquicas, né? Então, isso a gente pode observar, né? Eu, do meu ângulo de visão, eu observo como os próprios juízes, o STF, o presidente, eles acabam perdendo essa legitimidade por não fazerem mais parte dessas redes, né? Ou quando eles não se colocam dentro de uma rede, né? Então, quando um presidente não se coloca dentro de uma rede de administração e se coloca como administrador autoritário, ele perde a sua legitimidade, né? E, bom, o Manuel Castro fala que não acredita numa mudança, ele fala numa mudança de paradigma, mas uma mudança de paradigma tecnológico. Bom, eu acho que isso chega a ser irrelevante. Aí a ideia de sociedade 4.0.
Existem dois autores, né, que eu coloquei aqui, o Klaus Schwab, esse que eu acho que é o mais citado. Ele fala sobre uma sociedade 4.0, que seria uma evolução, ele fala de uma quarta revolução industrial. Então, qual que é o problema de falar de uma quarta revolução industrial, que seria a sociedade em redes, né? O problema de você achar que você está num constante desenvolvimento, né? Então, que a sociedade 2.0 é pior que a sociedade 3.0 e que a 3.0 é pior que a sociedade 4.0, né? Então, eu acho que a gente pode trazer, assim, a primeira reflexão desses diálogos plurais é justamente pensar que a sociedade 4.0 seria um desenvolvimento ou uma seleção de elementos, né? E o Otto Scharmer já é um outro autor também americano, do MIT, e ele que traz esse conceito que eu trouxe, né, como um direito ecocêntrico. Então, ele fala de uma sociedade 1.0, que seria a sociedade... Mas ele não fala de um desenvolvimento, né? Ele fala que diversas sociedades podem viver em diversos... que toda sociedade, né, toda comunidade, toda sociedade pode viver em diversos momentos, né? Então, que a maioria dos... Então, primeiro, a sociedade 1.0 seria quando ocorre um caos, você necessita e o povo clama pela presença do Estado para finalizar aquele caos. A sociedade 2.0 é o contrário, né? Então, é a sociedade da concorrência e da liberdade. A sociedade 3.0 ela surgiria, que é qual a sociedade onde a maioria das pessoas vivem, a maioria dos países vivem. É a sociedade 3.0, a gente fala de um capitalismo de stakeholders, né? Então, quando ocorre esse liberalismo total, né? Esse capitalismo total, ocorrem diversas coisas que não são aceitáveis, como trabalho infantil, trabalho escravo, e que aí surgiria as leis e surgiria o capitalismo de stakeholders, né? Então, as leis do Estado, por exemplo, né? Eu acho que para mim é muito paradigmático, são as leis trabalhistas, né? Que elas surgem justamente como num grupo de proletários que exigem que o Estado crie leis para regularizar aquela sociedade outrora liberal, né? Outrora. E aí a sociedade 4.0 que o Otto Scharmer fala, ele fala que a partir das redes e a partir de uma mudança desse capitalismo de stakeholders, porque ele fala que esse capitalismo de stakeholders ele é ruim porque ele só defende grupos de interesse e não grupos que têm problemas para se organizar, que são muito grandes. Por exemplo, o exemplo que ele cita os consumidores, né? Mas ele vive nos Estados Unidos, talvez lá o direito do consumidor não seja assim tão forte como no Brasil. E também ele fala sobre as novas gerações, né? Então, como é que as novas gerações vão se colocar dentro de um capitalismo de stakeholders, sendo que elas nem existem ainda, né? Então, ele fala sobre uma sociedade ecocêntrica que se voltaria aos problemas da natureza, os problemas sociais, né? E que a gente deveria chegar nessa sociedade 4.0. O livro ele é de 2010, por aí, e ele aponta poucas visões sobre uma sociedade 4.0. Mas acho que aí é uma outra provocação que a gente pode trazer, como que a gente pode selecionar os elementos para que essa sociedade seja 4.0, né? Para a gente realmente mudar os paradigmas. Então, o que eu trouxe do livro do Otto Scharmer, né? Inovações, que são melhorias que melhoram a vida das pessoas, depende do grau de consciência dos agentes envolvidos. Então, não se trata de um processo natural, mas de uma seleção de elementos. Por enquanto é isso. Eu vou passar a palavra para o Nuno agora, para ele trazer as suas colocações. Obrigado, João Paulo. Prazer estar aqui com vocês, reunido nesse núcleo de pesquisa que eu conheci há pouco, né? Ingressei no grupo do WhatsApp e venho acompanhando. E a minha formação é em filosofia, sou bacharel em filosofia, pela Universidade Federal de Santa Catarina,
e onde eu fiz um mestrado também em Educação e Comunicação, e agora eu estou fazendo um doutorado um pouco mais próximo à terra, né, em planejamento territorial e desenvolvimento socioambiental. Então, nessa trajetória toda do extremo acadêmico e, né, filosófico até chegada no planeta Terra tem sido boa, tem sido engrandecedora para mim como um Pois é, para mim está travando bastante um também. pesquisador de sociedades, né? Porque pesquisador de sociedade, se eu desligar a câmera, melhora? Acho que melhora, testando né? aqui. Acho que melhora. Acho que melhora. Tá. Vou tentar assim sem câmera, então. Eu estou numa pousada aqui, justamente onde eu estava comentando que a minha trajetória da extrema academia na filosofia até o planejamento territorial é porque eu trabalho com povos indígenas, e aí essa trajetória de migrar, né, da filosofia para a terra e atuar com a terra indígena, eu me encontro né, com um marco temporal, digamos, um tempo bem definido, né, que é a data de 1500, né? E estão conseguindo ouvir aí? Tá dando? Tá bom, tá bem bom. Uhum. Tá, obrigado. E aí, então, essa data de 1500 que eu gostaria de trazer como sugestão de demarcação de tempo para a gente pensar, né, a proposta das redes, é justamente porque em 1500 é quando se descobre que a Bíblia estava, né, faltando informações, faltando capítulos, né, que a Bíblia, ela não, pelo menos ali para o universo da cristandade, né, que é o herdeiro do universo do Império Romano, né, da lógica de pensamento do universo mediterrâneo, né? Então a gente tem uma georreferência aí, né? De onde sai esse pensamento que a gente lida com ele até hoje. E aí então, em 1492, quando chega o Colombo nas Américas, ele percebe, opa, tinha alguma coisa errada aqui, né? Achei que tinha chegado nas Índias, né? Inclusive ele navegando ali, ele descreve, né, que estava passando por Cuba, pelas ilhas, ele chegando na Nicarágua, ele dizia que estava chegando no rio Ganges, nos rios, né, lá no Rio Amarelo, né, estava tentando adivinhar qual rio que ele estava alcançando ali. E aí, com essa lacuna descoberta na Bíblia, começa então o que a gente poderia chamar da modernidade, né? Essa coisa chamada modernidade, é que se vê que o modo antigo, né, que vem do grego, né, como moral, né, o modo dos maiores, né, o mos maiorum, né, que é o modo o método, né, que os mais antigos, os maiores, né, os mais velhos, né, no grego e do latim, esse método que eles viviam, ele apresentou lacunas, né, ele não dizia ali como é que era para atuar diante daquela novidade que era, enfim, um megacontinente com milhares de pessoas, né, e variadas culturas, variadas línguas. E aí, então, isso lá na Europa chegou junto com a imprensa aquela de imprimir livro, né? Que ela não foi criada pelo Gutenberg, ela veio da China para a Europa, né? O Gutenberg, ele simplesmente adaptou as letrinhas aí do alfabeto chinês, que são milhares de caracteres, ele adaptou para os nossos caracteres ocidentais, mais fácil de usar e mais fácil de imprimir. E aí, então, surgiu a impressão da Bíblia, surgiu ali também as revoltas dos protestantes, né? Os protestos contra a igreja, né? E por incrível que pareça, já naquela época a acusação era de corrupção, né? Que a igreja católica era corrupta, e ali foi o início
dos conflitos, que termina em 1648, pelo menos no papel, com o acordo, né, da Westfália, né, que é o acordo onde vamos parar de brigar aqui entre protestantes e católicos e vamos fazer um Estado laico, né, onde a gente se encontra, ou pelo menos a gente tenta manter, né, no Brasil, um Estado laico, né, apesar de tantos ataques a esse Estado laico, né, e então, nesse período entre 1500 e 1648, a gente tem uma deflagração de uma guerra que, na minha análise, ela se transporta para hoje com a disputa entre a modernidade e o que era antes, né? Então, o método filosófico que eu mais gosto é perguntar se uma coisa é, o que não é aquela coisa, né? O método Parmênides, né? Se isso é, então o que não é, né? Se existe uma modernidade, então o que não é moderno, né? Se a modernidade é isso, então o que é a não modernidade, né? Se a gente fizer essa pergunta, a gente cai para o outro lado, que é o que é moderno, né? É justamente o contrário do que é moral, né? Moral, modo dos maiores, dos mais velhos, né? Que era a base da cristandade, a base do universo romano, onde se cultuava aqueles que eram nascidos em Roma. A partir de Roma se espalha a civilidade, né? Que aí a civilidade da palavra civil é aquele que a gente traduziria hoje como o encostado, né? Aquele que está encostado em alguma coisa, né? Que está ali naquele lugar, né? E aí esse civil, né, que queria dizer assim, encostado em Roma. Então ele nasceu ali em Roma, no berço de Roma. E a partir de Roma vai para o mundo. E todos que não são civis romani, né, do modo romano, que não nascem em Roma, eles são agregados ao Império Romano, né? Então a gente tem aí os indígenas, que são esses que vão ingressando, né, ao Império Romano. Daí vem o conceito de indígena que a gente usa até hoje. E também o de alienígena, né? Aquele que é de fora do Império Romano, também chamado de bárbaros, né? Os estranhos. E então, entre o civil, né, e o indígena e o alienígena, a gente tem uma estratificação social. Dentro dessa estratificação social tem vários conceitos jurídicos para denominar esse povo. Daí a pirâmide, né? Bem construída essa pirâmide. E aí, na ponta da pirâmide, na cabeça da pirâmide, estava justamente aqueles que seguem o modo dos antigos, né? Aqueles que cultuam a moral. E o que não é isso, né? O que não é isso é justamente o que estava em guerra com esse povo, né? Lá aos arredores do Império Romano no Mediterrâneo, tinham vários povos que estavam em resistência, né? Um desses povos, que a gente cansa de assistir filmes sobre os ingleses, né, os bretões lutando na resistência lá contra a invasão romana, quando eles falam do rei Arthur, né, que é o mito fundador deles lá do Reino Unido e tal, os cavaleiros da Távola Redonda, né, tem uma série de mitos ali que eles cultuam para fundamentar esse surgimento justamente de não ter um papa, não ter uma pessoa, né, mas sim um rei, que era um rei guerreiro e que ele era envolto, né, com vários outros guerreiros. Então a decisão era tomada sempre em coletivo. E aí a gente tem aí então nessa época de guerras entre o modelo do Império Romano que passou para a cristandade, né, piramidal, e a resistência de outros povos, e nesse caso exclusivo que eu queria tratar aqui, a resistência do povo anglo-saxão, né? Por quê? Porque a resistência deles era para manter o modo do mundo jurídico deles, né? Que era o mundo do direito comum, né? O common law. E o outro lado, né, do canal ali da Mancha, que é o lado do continente europeu, fora da ilha, né, do Reino Unido, da Grã-Bretanha, era justamente o civil law, né, que é o modelo constitucional que a gente diz hoje, né, o modelo civil, que ele é piramidal. Então a gente tem, eu trago essa análise, João Paulo, né, para os demais também, né, com muito prazer que eu
comento sobre isso porque é um dos temas que eu propus um artigo, né, para esse livro que a gente está colocando aí na discussão, né, que é justamente essa discussão do juscolonialismo. Aí eu trago esse conceito, copiando aí de uma, né, uma ideia, uma bricolagem, né, pega um pouco dali, pega um pouco daqui, e aí fui ver se alguém já tinha falado sobre esse conceito de juscolonialismo. Eu vi que tinha lá uma jurisprudência, né, lá no STF, um ministro na década de 80 que falou sobre esse conceito, mas não definiu, então eu cheguei antes, abri a porta, fui lá e defini. Né? O juscolonialismo, porque é a tentativa, né, de colonizar via direito, via jus, né? E aí, então, o que a gente tem? Se a gente pegar essa tentativa de colonização via o direito, a gente remonta na história e acaba chegando no que eu contei até agora, né? 1648, com a guerra entre os católicos e os protestantes, cada um com seu modelo ali, né? Jurídico, tentando defender um mais piramidal, o outro mais em rede, né? O common law, né? Respeitando os condados, respeitando as jurisprudências, né? Respeitando os tribunais, né? E não tanto com aquele arcabouço jurídico escrito, né? Como tinha, né? No continente europeu e na Ásia também, no continente euroasiático ali, que já traz desde lá do Hammurabi, não é assim? Eu não sou do direito, não, só vou chutando aqui. O Código de Hammurabi, né, que tinha as leis escritas, né, e tal. Depois os gregos tinham as 12, os romanos tinham as 12 leis lá, né, os 12 artigos, né. E aí então isso para o outro lado do Canal da Mancha lá para o universo fora do circuito romano, eles tinham a resistência pulverizada. Cada comunidade tinha ali o seu tribunal, tinha os seus códigos morais. Então a gente volta de novo a mapear ali que existe várias morais em cada condado, né? Cada condado tem uma moral, tem ali a sua jurisprudência. Jurisprudência nada mais seria, nessa lógica aqui, uma moralzinha, onde se respeita ali, né, a ancestralidade local e se respeita de todo modo, né, a ancestralidade local do vizinho, né? E aí, então, se eu tenho a minha, eu respeito aqui a minha tradição, todos aqui no meu condado agem desse jeito, o tribunal respalda. Lá no vizinho, eles têm o modo deles. Então, a gente tem micropirâmides, né? Tem uma pirâmide num condado, outra pirâmide no outro condado, e elas não são escritas, mas estão na cabeça de alguém, né? Que é o caso do tribunal. E aí, então, tenta-se colonizar, nessa lógica do juscolonialismo, né? O mundo cristão tenta toda hora colonizar com o código canônico, né, a gente já pensa na história, né? A história passando na frente da gente. Assim. Tem um código canônico, tem a cristandade, quem não for cristão, quem não se converter, ele tem que ser abatido, né, ou tem que ser expulso. E aí depois vem as tentativas de normativas globais, né, como direitos humanos, né, e uma série de coisas. E a gente tem o marco da Revolução Francesa, que não é na Grã-Bretanha, né? A França, que fica no continente, França, que era Império Romano, e aí ela se organiza ali de um jeito que dura pouco tempo, né? O modo revolucionário, a gente podia chamar de, né? Já que temos a moral, né? O modo dos antigos, o moderno, que é o modo de hoje, né? Modo odierno, né? Do latim, odierno é hoje, né? Modo odierno. E aí o modo revolucionário, que é aquele que já é um modo para um amanhã, né? Um modo que a gente está fazendo algo hoje pensando em amanhã, né? Que eu chamo de mos manhana, né? Só para brincar um pouco as palavras. Então a gente tem esses três modos, né? O que se espelha no passado, o que abandona o passado e tenta executar o de hoje, né? Que é o moderno, e um modo futuro, que executa as coisas pensando no futuro, né? Então, esse para mim é um desafio de pensar e de analisar a realidade hoje, porque ela está sofrendo, ou está degustando, ou está se deliciando, para não dizer que é um sofrimento, várias experiências, né? O João Paulo traz para a gente, com um brilhantismo,
esse relato, né, de o que acontece na busca da rede, né? E tu traz os autores ali, João Paulo, o Otto, né? São dois alemães, né? De tradição alemã, né? Apesar de um viver nos Estados Unidos, né? Os dois, eu acho, né? Mas o sobrenome, os dois, né? O Otto Scharmer, ele é coordenador dos coordenadores do Fórum Econômico Mundial, né? Fórum Econômico Isso, Mundial. Mas os dois são americanos, né? isso. Mas o E sobrenome essa é alemão. isso, e essa tradição que eu queria puxar o link com o sobrenome deles, né? Que é a tradição alemã, que é um modelo jurídico e econômico que tenta ficar no meio das pressões ali dos cristais, né? Que a Alemanha sempre foi, dentro da geopolítica, um estado que ou ele se rebela ou ele é fagocitado, né? Tanto pela a Rússia, né? A antiga União Soviética, Império Russo, enfim, quanto pelos países mediterrâneos, né? Então a Alemanha ela tá sempre ali, ou ela se rebela, ou eles geram um Hitler, ou eles geram uma solução, né, para, enfim, se resguardarem. Né? E depois já estamos aqui em 1945, quando dá a queda do Reich, né, do nazismo, que não era uma expectativa de socialismo, o nacional-socialismo, que era a sigla, né? Ele era um ataque direto ao trotskismo, né? Que o trotskismo era um internacional socialismo, né? Socialismo internacional, socialismo até o planeta inteiro ficar socialista ou nada, né? E aí, então, o nazismo ele surge naquele meio, depois da Revolução Russa, e né, tentando trazer algo revolucionário para voltar para o passado. Né? Os russos foram revolucionários para pensar um amanhã melhor, né? Nesse caso eles seriam pensando no modo do futuro, no mos-manhã, né? E eles queriam abandonar toda a moral, né? Aquele modo antigo, né? E pensar o hoje e o amanhã, que é aquele modo revolucionário, né? E o nazista ele já era uma coisa ao contrário disso, queria pensar o modo de um passado e trazer aquele passado para hoje, que todo mundo sabia na época que não existia aquele passado que eles estavam inventando, né, o tal do arianismo, né? E aí, enfim, nessa digressão histórica que eu tentei trazer aqui até hoje, é porque o que eu percebo é que a gente tem soluções sendo apresentadas depois da Segunda Guerra Mundial para que não tenha uma terceira. Então, a gente é obrigado a pensar no futuro. Né? O Mos-Manhã, ele está todo dia presente nas nossas vidas. Quando a gente pega e liga o motor do carro, a gente está pensando no Mos-Manhã, quem tem a consciência ambiental. O eco, né, que a gente coloca nas palavras, né, na frente das palavras, né, o eco de tudo, ele é um pensamento futuro. Estou fazendo isso agora, né, no modo de hoje, mas não fazer nada no passado, né? Então a gente está de certa forma abandonando a moral, né, para pensar no amanhã. E aí a gente fica no meio um pouco perdido. E aí eu trago relatos, né, sobre esse povo um pouco perdido. Aí, João Paulo, eu sou estudante também do nossos queridos franceses amigos, né, o Deleuze, o Guattari, o Foucault, né, a escolinha francesa. Também temos ali na influência deles, no radar deles, o Pierre Clastres, que é um desses franceses que estudou os povos indígenas e que teve aula com Deleuze e que falou falou para o Deleuze e para o Guattari, na época das aulas, na década de 70, né, que o Pierre Clastres falou para eles, para os professores, que tinha acabado de chegar da América do Sul, tinha conhecido os povos indígenas do Paraná, que são os Avá-Guarani, que também vive no Paraguai, vive na bacia do rio Paraná, e que eles têm um jeito de lidar com o mundo que parece uma máquina de guerra. Isso aí é um conceito, vamos dizer, como
queria fazer uma brincadeira aqui com as palavras, né? Ele é fundado no Paraná. O conceito de máquina de guerra, ele é fundado dos... É bicho do Paraná que fala. Tem um termo que fala. Isso, ele Eu não é sou dali, gato, de Guaíra. eu não sou gato de Ipanema, eu sou bicho do Paraná. Tem uma música assim. Isso, ele é bicho do Paraná, esse conceito de máquina de guerra, porque o Pierre Clastre ele via que os indígenas eram uma sociedade, na tradução do Pierre Clastre, sociedade contra o Estado. Né? Não é que eles não evoluíram até a criação do Estado, é que eles eram contra. Então, quando a liderança se colocava centralizando as decisões e não consultava, né, a comunidade destituía aquela liderança e colocava outra. E aí o Pierre Clastre falou, esses caras são contra o Estado. Então, ele tem um livro que se chama Sociedade contra o Estado, e ele descreve, né, essa sociedade indígena, e escreve outros relatos. Isso chega no Deleuze e no Guattari, na década de 70, e aí eles fazem, né, as topologias lá, né, os conceitos deles, as descrições, quase um dicionário, o livro deles, e aí eles dialogam com a máquina de guerra, né, dessa sociedade em rede. Qual era a sociedade em rede que eles estavam comentando? Justamente aquela sociedade indígena que um aluno deles trouxe como referência, né? Então, a Roma, né, que não tem um centro, né, não tem essa centralidade onde alguém comunica com o divino, que seria o Papa, no caso da Igreja Católica, do Império Católico, Império Cristão, onde seria o imperador no Império Romano, né? E também não seria aquele rei Arthur, com seus cavaleiros à tábua redonda, né? A máquina de guerra contra o Estado, né, e essa sociedade em rede, ela é uma sociedade que decide tudo, a todo tempo, de forma conjunta, seguindo as regras do passado, da moral, da tradição, né, da cultura, e as ferramentas que se tem hoje para lidar com esse mundo, né, que seria o moderno, né, o modo odierno, o modo de hoje, e pensando que eles estão aqui, e essa é a grande sacada dos povos indígenas, que o Deleuze e o Guattari acho que não compreenderam muito, mas o Pierre Classes tentou comentar isso com eles, que é usar essa terra e essa vida como um emprestado da geração futura, da qual temos que devolver. Quem quase, né, deixou, assim, tentou deixar claro, mas não deixou muitas coisas claras, né, evidentes, assim, sobre isso foi o Nietzsche, né, da onde também bebe o Deleuze e Guattari, da onde bebe esse pessoal, que o Nietzsche também é uma figura que era contra aquela estrutura do Império Romano, herdada, né, pela sociedade europeia, que aí ele chamava de nihilistas, né, que acreditam em nada, né, que não é que o nihilista não é aquele que cultua o nada, né? Ele falava, né, o nihilista é aquele que acredita num santo, só que esse santo não existe, é uma imagem, uma escultura, né? E não representa aquele dogma. Se tu não for daquele dogma, ou mesmo que tu não seja seguidor daquele dogma, tu pode ser paralelo àquilo, desde que tu siga desde que tu siga de forma paralela aquele dogma, sem sair, sem destoar muito da ação que aquele dogma te coloca. Aí eu estou descrevendo isso, que é uma outra forma de dizer paradigma. E paradigma, ele é paralelo ao dogma. Nós não queremos o dogma, mas nós não temos escapatória, a gente não tem como fugir, né? Porque o que é o dogma? O dogma é justamente aquela moralidade que a gente herdou e daqui a gente tem que caminhar para frente. Então, a estratégia científica, e a ciência ela é muito fundamentada naquela lógica dos pequenos impériozinhos, né, pequenos feudos, né, do common law, tanto que a ciência ela é anglo-saxã. Hoje a gente está vivendo esse justcolonialismo, né, anglo-saxão, muito por conta da ciência, né? A ciência ela impõe um método
ali, método peiriano do Karl Popper, né, para cima da gente, a gente não tem como fugir disso, né? A gente tem que fazer as hipóteses, e a hipótese a gente tem que testar ela, e depois a gente tem que ainda liberar essa hipótese para ser falseada, né? A gente tem que fazer todo o jogo ali. A gente não pode simplesmente dar uma de imperador aqui e dizer, não, isso aqui é a verdade. Tal, né? Está aqui a verdade, né? Por quê? Porque é um absurdo, inclusive, eu pronunciando assim, eu não posso dizer o que é verdade. Aí o pessoal já fica de... fazendo, né, do filosófico, que é pensar o que é e pensar o que não é, né? Uma coisa é aquela verdade imposta pela bula papal, né, de cima para baixo, pela Constituição, de cima para baixo, né, por mais que se consulte a população via Constituinte, enfim, tem uma regra a ser seguida, né? Por isso que as constituições brasileiras elas duram no máximo 30, 40 anos, por quê? Porque surge uma nova geração sempre, né? E aquela nova geração ela não votou naquela Constituinte, então ela quer uma Constituição à cara dela, né? E aí se faz todas as mudanças para ficar o mesmo jeito, né? E já no modo do common law, o módulo anglo-saxão, né, a ciência ela se aproximou daquilo e pegou aquele método e transformou em laico, né, método laico, né, a religiosidade laica, né, a ciência ela é como fosse uma religião anglicana laica, né, em Deus, em os dogmas, ela vai em paralelo aos dogmas. Ela tem ali o que a gente chama hoje de paradigma, que é o Thomas Kuhn, que é um dos que trouxe esse conceito, outros também tinham, né, discutido esse conceito na época, porque já é um conceito lá dos gregos, né? Eles não copiaram, eles não inventaram muito, não, né? Já os gregos já discutiam essas coisas, né? Que a gente chama hoje de metáfora, né? Não, o paradigma é uma metáfora. Eu vou falar sobre né, o dia hoje, né? Mas eu vou falar sobre o dia hoje, mas eu vou usar uma metáfora. Eu vou falar sobre o dia hoje como se fosse o tempo, né? Hoje o dia está nublado para mim, né? Hoje o dia está ensolarado, né? São metáforas, né? Aí a pessoa ela não vai achar que eu estou sentado em cima do sol ou eu estou sentado em cima de uma nuvem, né? A pessoa vai entender porque é um paralelo que eu estou fazendo, né? Então, o paradigma ele vem daí. E aí quem cultua essas mesmas metáforas fazem parte da mesma rede, certo? Então, eu estou concluindo agora, chegando já em 2030, né? Passando aqui do né? A moral, né? O modo dos antigos, né? A tradição que nos traz um modo que no Brasil, infelizmente, a gente referencia pouco, né? Reverencia pouco também, a gente reverencia, estuda mesmo, né? Na academia, mais o modo que veio né? Um pouco ali da cristandade, um pouco do que é o modo científico do mundo anglo-saxão, mas a gente abandona a África e abandona os nossos indígenas aqui, né? E qual é o método dos indígenas, né? A gente mal sabe, mas a gente tem um francês que veio e pesquisou o PR Classes, a gente pode ir lá e pesquisar. A gente sabe que esse método ele é contra o Estado, né? A sociedade contra o Estado que o Classes escreveu. E a gente também sabe que o Deleuze e o Guattari adoraram isso, mas não citaram, por incrível que pareça, né? E a gente tem uma outra influência que já vem da linha dos Estados Unidos para cá hoje, que vem William James, John Dewey e mais uns outros filósofos que a gente chama de pragmatista, que tá no Brasil hoje o pessoal está indo para a linha pragmatista, né? E neopragmatismo, tem bastante pessoas que estão buscando essa onda, né? E a gente também não estuda, não divulga que o William James, que é um dos primeiros pragmatistas, ele teve a ideia do pragmatismo quando ele veio fazer um famoso trabalho, os tripés da universidade, ensino, pesquisa e extensão. O William James ele veio para o Brasil, parou no Rio de Janeiro, em 1860, pouco, e depois ele foi para Manaus, e aí ele subiu o rio... E agora, qual é o nome do rio? Deixa eu lembrar aqui. Enfim, esqueci. Eu ia falar Tijucas, não é Tijucas, não. Tijucas é Santa Catarina. E aí ele subiu o rio
onde ele encontrou vários povos indígenas. Tinha Sateré-Maué, tinha Munduruku, ainda tem, né? E aí ele pegou umas verminoses, pegou, né, várias zicas amazônicas e foi tratado ali, né, com a equipe que ele veio participar de uma pesquisa lá da universidade que ele estudava, nos Estados Unidos. E, né, quem cuidava deles ali eram os amazônicos, né? E quem eram os amazônicos em 1860, né? Eram os próprios indígenas, né? E o Rio Tapajós, eu confundo Tijucas com Tapajós. Ele subiu o Rio Tapajós ali, e aí então ele ficou encantado, ele descreve isso, ele ficou encantado que num único rio da Amazônia, se falavam várias línguas, eram vários povos com histórias diferentes, e eles tinham métodos de organizar suas vidas, onde um ia pescar, onde o outro ia plantar, onde se dava os fluxos pelo rio, as trocas de coisas, apesar de línguas diferentes, histórias diferentes, eles se organizavam. Ele voltou para os Estados Unidos encantado com aquilo, e aí propôs um método que era, né, conhecido como pragmatismo, né, que é assim, ao invés da gente discutir o passado das coisas, vamos respeitar o passado que cada um tem e vamos olhar para o futuro. Vamos ver o que se aguarda nesse futuro. E vamos planejar esse futuro. E vamos executar esse futuro, né? Que a gente vai alcançar algo em comum. Numa lógica assim, temos várias flechas, né? Elas são puxadas que na hora de soltar as flechas, a gente pode se flechar um ao outro. Ele dizia assim, pode puxar as flechas. Puxar a flecha é um exercício físico, né? Tu puxa com o braço a flecha, né? No arco. Agora, na hora de apontar, aponta para um lugar só todo mundo, por favor. É mais ou menos isso que ele dizia. Não importa o modo que tu vai puxar a flecha, não importa de onde que esse braço vai vir. Agora, pode apontar todo mundo para o mesmo lugar? E a gente tem esse método que vem ali da América do Norte, e aí ele invade também o mundo europeu, quando ele chega nas mãos como é que é o nome do camarada da sociologia? Émile Durkheim. Quando o Émile Durkheim encontrou o método pragmatista nos livros do William James, ele falou, isso aqui vai engolir a Europa. E aí ele logo sarda, tentando dar aulas para os alunos dele, sobre como salvar o racionalismo francês diante dos ataques que poderiam chegar do pragmatismo americano, né? Então, eu já estou ali em 1860, 90, né? 1900, né? Nesse período aí, só para retomar um pouco a história de como a gente chega hoje, o que temos hoje, né? Como ideia de redes. Temos um mapa, né? Global, onde se constitui de disputas jurídicas que se apresentam como uma disputa geojurídica, geopolítica, né? Geoeconômica, a gente pode colocar um monte de coisa, mas ela se apresenta hoje usando o direito como arma, né? O justcolonialismo ele vem daí, né? O uso do direito como arma colonial, né? E aí eu pergunto, as redes, elas seriam um modo de uma ferramenta de uso dentro do justcolonialismo, nessa guerra que a gente está vivendo hoje? De que modo, né? De como que funciona isso? Quando a gente tem, por exemplo, um escritório de advocacia dos Estados Unidos, com sede em Nova York, que processa a Petrobras com base nos fundamentos do direito do condado dos Estados Unidos, né? E aí, como é que o Brasil vai se defender quanto a isso? Né? Não tem um órgão, não tem um tribunal de Haia, onde tem os acordos internacionais que digam, não, esses crimes têm que ser julgados nesse tribunal, né? É qualquer um lá que toma uma decisão, um juiz no país estrangeiro, enfim, que toma uma decisão, e aí daqui a gente tem que cumprir, simplesmente porque o que conecta os dois, a Petrobras e o escritório em Nova York? É que lá está a Bolsa de Valores e a Petrobras usou o dólar. Então, a gente tem o dinheiro envolvido na transação, o uso daquele dinheiro, né, que ele tem sede no país, e o mundo jurídico se aproveita daquele dinheiro que é o dólar para justificar
o processo que abre contra empresas com sede em outros países. Isso aí é o juscolonialismo, né? Porque ele nem pergunta qual é o mundo jurídico que o Brasil usa, qual é se é civil law, se é common law. E aí, então, nessa balança, né, nessa rede, né? Porque quando a gente pensa em balança, a gente pensa em 2 pesos, né? E 2 medidas. E aí, quando a gente pensa em rede, a gente pensa em quantos pesos e quantas medidas couberem nessa rede, né? E aí, então, com todo cuidado, eu digo que o que a gente vem vendo desse juscolonialismo, né, que se trata de como se fosse uma revanche dos povos indígenas contra a invasão europeia, né? Porque de 1500 até hoje a gente tem aqui uma série de ataques que os indígenas mantêm ainda a forma de organização em rede deles, né? Os indígenas do que a gente fala, né, do que eu penso das terras baixas da América do Sul, mais né, exemplificando os do Paraná ali, né, onde saiu a ideia que o Pierre Classes levou e para a Europa, né? E a gente tem esse modo que eles viviam e vivem sendo colocado no mundo hoje, né? Que é a tal da máquina de guerra, né? Discutida por Deleuze, discutida por Guattari, discutida por muita gente hoje. E aí a gente tem os outros que tu nos trouxe aí os novos franceses, que é mágico, né? Aquele título. Eu queria ter escrito aquele livro, né? Jamais fomos modernos, porque ele diz justamente isso. Jamais fomos modernos. Queríamos ser modernos, mas ainda somos morais, nessa lógica de modernidade e moralidade, né? Eu vou escrever para o Latour, vou dizer para ele: Latour, faltou essa frase no teu livro, que não explicou direito. Né? Gente, quando eu falo assim, não sou arrogante não, tá? Minha companheira fala que eu sou arrogante, mas é só um jeito de dizer assim, é um método filosófico, né? Uma coisa e o que não é aquela coisa é outra coisa. Então, quando a gente usa esse método, a gente consegue definir. E por que eu brinco assim com o Latour, né? Nem conheço, nunca vou conhecer o Latour. Admiro bastante a carreira dele, mas é assim, ele é um francês que vive, né, tentando implementar um método científico anglo-saxão. Aí ele pega a arma do outro território e tenta observar o laboratório de onde ele atua, né? Na França, como laboratório na sociedade onde ele vive, né? A partir do método anglo-saxão. E aí ele traz aquilo e, de repente, o Latour bomba com a publicação de livros. Aí eu fico olhando assim, eu já escrevi vários livros, eu tenho uma série de coisas aí que eu coloquei no Amazon, mas ninguém compra. Eu vou escrever um livro a favor do mundo anglo-saxão, que aí as empresas lá nos bancos vão adorar aquele livro e aí vão botar para vender esse livro, vão comprar, né? Vão fazer igual a Igreja Universal faz, né? Lança seus filmes, não tem ninguém para assistir, mas eles compram a bilheteria, né? E aí fica naquela coisa assim, e né, eu estou satirizando, né, gente? Estou brincando. Mas isso aconteceu na história da filosofia, né? A literatura e os livros usados como arma de guerra também, né? Para atacar outros povos, para minar aquela sociedade, aquela estrutura social, né? O Nietzsche fez parte disso também, que usaram o Nietzsche para destruir ali aquela coesão que tinha ainda um pouco existente, já decadente do mundo europeu. Enfim, daí eu já caio numa que eu chamo de filosofia geopolítica. Eu adoro, né? Analisar os filósofos, enfim. E é um pouco dessa discussão que eu gostaria de trazer aqui, João Paulo, agradecendo o teu convite, agradecendo a atenção de todos, e que eu acho muito legal que a gente se adapta, né? Falar todos, todas, todes, e essa é a diversidade. E se existe alguém com possibilidade de lidar com a moral, o mundo da moral, o mundo moderno e o mundo de amanhã, eu acho que são os paranaenses. Estou brincando. Eu acho que são os povos indígenas que ainda resistem, vivem isso, né? E se situam com esse trânsito do ontem, do hoje e do amanhã, uma facilidade gigantesca que a gente tem a possibilidade de aprender com eles, né? O William James, um dos fundadores do pragmatismo, como eu comentei, aproveitou disso, né? Os Estados Unidos hoje
se aproveita disso, o Deleuze e Guattari, via PR Classes, se aproveitaram disso, né? E eu acho que a gente tem que buscar, eu já falo aqui nas considerações finais, agradecimento, né? Eu acho que a gente tem uma sugestão, né, que eu digo, que buscar os povos indígenas, sabe? Para tentar entender e mostrar, né? Eu tenho um companheiro, Eduardo Viveiros de Castro, que fala muito isso, né? Quando perguntaram para ele, o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, quando perguntaram para ele, mas esses teus indígenas que tu comenta, que tu relata a mitologia, eles parece até que eles estudaram na Sorbonne, de tanta coisa que eles sabem. Aí o Eduardo falou assim, muito pelo contrário, a Sorbonne estudou esses indígenas, e por isso que trouxe para a Europa as referências. Gente, obrigado, vamos para o debate. Eu queria abrir para outras pessoas falarem aqui. Eu falei, eu já falei, agora eu quero que outras pessoas falem aí o que acharam, algumas considerações. Né, A Nuno? gente está horrível agora. Liguei a câmera. Não dá para eu falar, não. Assim. Acho que o Samuel estava naquela palestra do Rodrigo, né, Samuel? Estou tentando lembrar do teu rosto. Vocês estão aí? Jonathan. Jonathan está com o microfone aberto. O Robson também. Eita. Eu acho que o meu papo deixou o pessoal com sono e eles dormiram. Não, eu notei diversas coisas que você falou aqui, achei bastante interessante. Principalmente o final, né? Que eu acho que era isso que eu queria falar sobre compartilhamento, né? Eu acho que se você quiser, você falou sobre interneticidade, né? Internet. E aí aquilo, eu vou dizer, né? Conheci o Nuno no podcast, que é Tecnopolítica, bem interessante, né, aquele podcast. E é interessante justamente porque fala de tecnologia e política, né, que é o que eu venho estudando assim, e não fala sobre. Às vezes quando falo sobre o que é inteligência artificial, assim, eu meio que não ouço assim. Mas eu gosto quando fala justamente sobre essa ideia de redes, assim, né, da gente analisar e dentro do direito acontece muito isso, assim de você falar sobre novas tecnologias e falar sobre fazer o mesmo com as novas tecnologias, né? Continuar exercendo um direito que não é acolhedor através das novas tecnologias, né? Eu acho que isso é você selecionar os elementos, continuar, não selecionar novos elementos, né? Continuar selecionando os elementos da modernidade. A Carolina aqui está elogiando a colocação sobre valorização e respeito às concepções de cada povo. Eu ia falar justamente sobre isso, assim, né? E, bom, se ninguém falar, eu vou ficar falando aqui e a gente vai terminar. Mas me lembrou bastante que eu conversei com o meu pai, sabe? Meu pai é uma pessoa que votou no Bolsonaro e eu acho que ele voltou no Bolsonaro mais e ele continua falando disso mais para provocar os filhos do que por outras coisas, assim, né? Pelo que eu conheço do meu pai. E a gente conversa, tal. Eu não moro com ele, então quando a gente se encontra a gente tem bastante assunto para falar. E aí a gente estava falando sobre eu fui para São Paulo, né, no Dia dos Pais e eu falei que eu ia para São Paulo e ele São Paulo tem muita coisa para fazer, tal. Eu falei, eu quero ir lá tacar fogo numa estátua, né, do Borba Gato, tal. Falei brincando, assim, porque ele fala que a gente é comunista, tal. E aí ele tava discutindo sobre o Borba Gato, daí eu tentei explicar qual que era o porquê, né, de atacar aquela imagem, né, o que ela representava e
o que se estaria dizendo daquilo, e aí ele falou, mas então, se não fosse os europeus, se não fosse, ele fala que o Borba Gato ele era mestiço, provavelmente era mestiço, era filho de indígena também, né? E que não tinha nada a ver aquilo, daí eu tentei explicar, ele falou, então, mas se não fosse a modernidade, a gente estaria vivendo como índio hoje, a gente não estaria com diversas coisas, né, que falam, que o índio não pode usar telefone e tal. E o que você falou ali no final, eu achei bastante interessante, né? É justamente isso, né? A possibilidade de aprender com outras formas, né? Eu acho que o debate, o foco principal está nisso, assim, né? O foco principal do que a gente pode pensar, né, de selecionar elementos, não pensar num desenvolvimento, né, e que o indígena é o primata que deve ser ultrapassado e nem que ele deve ser colocado como uma forma de vida, mas que a gente pode aprender com aquelas culturas, né, não só com a cultura europeia, né, como um todo que você trouxe, como, né, e até achei interessante que você realmente trouxe, né, como a própria cultura europeia ela pega, né, como você trouxe a questão da história que você contou, né, ou que a Sorbonne estudou os índios e não que os índios estudaram na Sorbonne, é justamente isso, né, uma questão de dessa pluralidade, e não de um desenvolvimento, né? Posso comentar? Sim, O meu mestrado foi sobre esse conceito de internetnicidade, né, que é uma brincadeira de usar o conceito de etnicidade, que são as etnias, né, como que elas se organizam, como elas se compõem, e nunca é uma etnia que se autodeclara, ela sempre tem a alteridade, né, o outro ali para ela se definir, nem sempre se define com palavras, com nomes, né, geralmente é com símbolos, né, no caso dos povos ameríndios, com o uso de pinturas e penas, né, os povos euroasiáticos com panos, né, sobre os corpos, né, e dobraduras nos panos, né, às vezes um é com uma gravata, outro é com um turbante, né, e aí vários povos se organizam dessa forma, né, para demarcar ali as suas diferenças, né, principalmente diferenças territoriais, para demarcar o limite dos seus territórios. E aí, quando surge a possibilidade de conexão de todos esses povos permanecendo nos seus próprios territórios, sem sair dos seus territórios, onde pode ir até um outro território virtualmente, que é a tal da rede mundial de computadores, né? Que é uma arma de guerra, inclusive, eu trato isso na minha dissertação, né, que surgiu como uma arma de guerra, né, de levar e trazer dados via cabo, para evitar interceptação, né, e espionagem. A internet, que inclusive, a gente usa a palavra internet hoje, já é uma forma desse colonialismo, que a gente já, como brasileiro e como muitos povos latinos, não se preocupa tanto com usar palavras, né, e conceitos e ferramentas e roupas também, né, e penas e panos de outros povos, porque para nós não não existe aquela essência, né, eu digo mais como brasileiro, assim, não tem tanto aquela essência, né, aquela coisa, porque a nossa moralidade ela permeia, né, aí já trago uma rasgação de seda aqui, né, para os povos indígenas, né, que não é um cocar que me define, também não é o uso de um celular que me define, né, assim como não é um cocar na cabeça de um branco que vai transformar ele em indígena, né. Isso aí eu cito a Rayane Guarani, que ela uma vez falaram para ela, mas tu tem celular? E ela falou, sim. Aí a pessoa, não, mas tu ainda é índia? Se eu tirar esse colar e colocar no teu pescoço, não se transforma em indígena, né? E era uma menina, ela tinha
18 anos, hoje já é mãe de 2 filhos lindos, e daí perto de Florianópolis e de Santa Catarina. E aí, então, nessas referências todas, nesses cursos de rede, né? Nesses curtos circuitos, né? Nesses rizomas, e aí a gente está usando dogmas em paralelo aqui, quando a gente fala em rizoma, em rede, né? Quais os outros conceitos que a gente tem para falar de complexidade, né? A própria complexidade, né? É uma tentativa de usar palavras para definir algo que é diferente para nós, é uma alteridade, né? Nós quem? Né? Nós, a academia, né? Nós, essa estrutura social que a gente vive, que né? Ela ainda tem ali, e esse ainda é porque eu penso que já está acabando essa estrutura de que um núcleo é aquele que tem a hipótese testada e ele coloca para jogo, né? Coloca para ser falseada, né? Eu tenho um doutorado, estou fazendo doutorado em planejamento territorial. Eu tenho uma hipótese. Agora, para eu testar a minha hipótese, eu tenho que ralar para ter uma bolsa. Para eu ter essa bolsa, eu tenho que cumprir horas trabalhando, né? Assim como todo mundo que faz pesquisa, né? E aí, quando sobra o tempinho para ir para campo, ainda acontece uma pandemia e aí não permite que a gente vá a campo. E aí, o que se faz com isso, né? Nós não estamos dentro desse núcleo que define, né, os dogmas, que permite que a gente vá em paralelo a esses dogmas, né? Por quê? Porque a gente está dialogando, lidando com essas ferramentas da alteridade, né, de outros, para nos definir, para definir a gente, né? Então, eu enquadro que a gente está um pouco perdido nesse meio, só que eu não digo que esse perdido é ruim, eu digo que esse perdido é o nosso jeito mesmo. A gente usa o que vier, né? A gente vai lá, de repente, numa época do ano, a gente bota roupas que não usaria durante o ano inteiro, que é o carnaval, né? A gente faz coisas que não faria o ano inteiro. E a gente tem isso na nossa tradição, pelo menos aqui nos povos latinos, né? Que nos permitem isso. Então, não vejo problema nenhum, né, de a gente chamar um Latour para conversar e dizer, pô, Latour, tu pisou na bola, hein, Latour? Né? Pô, mas olha lá, cara, tu tá usando uma arma do teu inimigo que é para derrubar o teu povo e tu ainda está promovendo isso, deve ter ganhado muito dinheiro. E aí ele vai dizer assim, não, mas por que eu estou fazendo isso? Eu não estou entendendo. Aí tu ainda fala, pô, Latour, então estou brincando, né? Eles não vão entender um negócio desse, né? E a gente tem essa possibilidade de entender, porque para a gente sair na rua hoje, a gente tem que pensar geopoliticamente. De repente eu vou sair de casa numa padaria, eu encontro uma pessoa sem máscara que não acredita nas notícias de pessoas morrendo de Covid, e aí eu fico pensando assim, mas o que está acontecendo? Aí a pessoa me olha com máscara e fala assim, tu é um cara que acredita nessas coisas da Rede Globo, e aí eu fico pensando, né, mas o que será que está passando, né, do planeta? E é isso, né, uma pulveridade de micro-verdades, de condados de verdade virtuais. E aí, então, daí que vem um pouco a ideia do trabalho no mestrado, que é a internetnicidade, onde cada etnia, isso foi em 2009 que eu defendi eu apresentei essa dissertação, e aí eu comentava, né, que essa rede, ela tem as suas coisas boas e ruins, segundo Leonardo da Silva Gonçalves, chama Veratupã na língua dele, que ele é um indígena do povo Guarani, que eu perguntei para ele, a internet, os computadores, são bons ou são ruins? Ele falou assim, é igual uma faca. Pode usar para cortar um pão ou para matar alguém. O ápice ali da comprovação de que William James aprendeu com os Munduruku, que são o povo tupi, né, sobre o pragmatismo e levou para lá, e que o Pierre Clastre aprendeu com o povo Guarani do Paraná e levou para a França, né? São pragmáticos, né? Não pode usar as coisas, mas depende qual o objetivo, né? Para onde está apontada essa flecha? E aí, então, a ideia de internetnicidade é isso, né? Qual é o uso que a sua etnia está fazendo da rede? Interetnias, né?
Uhum. Acho que o conceito é esse mesmo, assim, né? O que a gente queria trazer. Já faz uma hora que a gente está aqui. Algumas pessoas falaram aqui, deixa eu ver. A Rosângela falou: achei interessante a discussão e análise de ambos. Acredito que essa perspectiva de cultura em redes só enriquece a atuação não só no direito, mas em outras áreas do saber. Parabéns. Pois é, Rosângela, eu te confesso que eu adoro o direito, mas eu gosto de estudar as outras áreas assim e trazer para dentro do direito, né? Parece que eu não gosto do direito, mas é totalmente ao contrário, assim, eu gosto muito do direito desde que eu entrei na faculdade. Eu acho interessante porque o direito, para mim, ele faz parte de várias relações, assim, né? Eu falando isso parece que eu estou sendo arrogante, mas realmente eu acho que é uma coisa que a gente deve saber, assim como saber a forma de tratar uma doença, por exemplo, né? É, E aí o que eu queria trazer era isso mesmo, assim, esse conceito da faca da faca eu achei bastante interessante, assim, não sei se eu já tinha ouvido e coloquei isso, assim, porque quando eu estava escrevendo a minha dissertação também parecia muito utópica, né, que eu estava falando uma coisa utópica, você está falando de rede, só que hoje e até eu acho que eu escrevi um artigo para um outro lugar e falaram que o que eu estava falando já era ultrapassado, que eu estava sendo ingênuo de falar que de uma sociedade em redes, porque agora o que existe é como é que eu gosto do nome dela, Zuboff, né? Que a Zuboff falou, uma sociedade de um capitalismo de vigilância a partir das redes, tal. Eu falei, não, pode existir, né? Eu pensei, pode existir, mas o fato do a gente escolhe o que a gente vai fazer com as redes, né? Então a gente escolhe os elementos, né? Como aí eu trouxe o Latour, né? Então a gente não pode dizer que a gente quer voltar ao passado ou que o futuro, que a gente quer um desenvolvimento, e tal, mas que a gente pode fazer o direito a partir das nossas perspectivas, né? Assim, é lógico, né, que o capital realmente é algo que prende muita gente, né? Então é difícil a pessoa fazer o que ela quer sempre, né? Às vezes ela vai ter que fazer, principalmente no direito, né? Ter que fazer uma coisa que não gosta, principalmente no direito, não, em todas as áreas, né? Mas eu olhando do direito, assim, mas a gente querer e tomar isso como não como uma verdade, como uma verdade própria, né? Que aí sim é uma verdade que você pode se impor, né? Acho que você não pode impor uma verdade para outras pessoas, mas se impor uma verdade é uma coisa justa, né? Então, é isso que eu pretendo trazer, né? No meu projeto, tal, no Novos Profissionais do Direito, essa é a minha verdade, né? Então, quando sempre que eu falar sobre novas tecnologias, falar sobre inovação, eu vou trazer essa minha verdade, né? Que uma inovação é algo que serve para melhorar a vida das pessoas e não para piorar ou para eu ganhar mais dinheiro, né? Então, parece uma liçãozinha de moral, né? Eu odeio essa parte de liçãozinha de moral, mas desculpa, assim, mas é só essa ideia de verdades próprias, assim, sei lá, pode ser até uma arrogância minha que dizer que a minha verdade é melhor que a verdade dos outros, mas se você acredita nisso, eu estou aberto aí, pode procurar os novos profissionais do direito, eu estou caminhando para isso, para tornar esse um grupo, né, um projeto que seja algo formal, né? Que estou fazendo sozinho, então não é fácil. Mas eu também não sei de tudo, né? Não sei de contadoria, não sou contador, não sei do direito específico nessa área, mas a gente vai caminhando, então eu convido a todos a seguir lá, novos profissionais de direito, né? E, e eu acho que a gente pode encerrar, porque está ficando tarde e já passou bastante tempo. Queria agradecer a presença de todos, né? Bastante gente ficou aqui conosco, eu fiquei bastante feliz. E é isso, Nuno, obrigado pela tua participação.
bem interessante, bem importante. Eu sei que é difícil, né? Dispor de um tempo assim, e que bom que deu certo para a gente fazer essa conversa. Eu que agradeço, João Paulo, estou à disposição aí do grupo, vou me esmerar no artigo para a nossa publicação. Trago essa discussão do juscolonialismo e também estou contigo aí, o que precisar para a gente mandar o grupo para frente, pode contar comigo. Agradeço a todos pela atenção. Obrigado. Valeu, obrigado. Um abraço.